Você já sentiu como se o passado fosse uma prisão? Como se os erros, as palavras malditas, as escolhas que você fez ou deixou de fazer, continuassem a te perseguir, mesmo quando todos ao seu redor já seguiram em frente. Há momentos em que o peso da culpa é tão silencioso que quase ninguém percebe, mas dentro de nós ele se torna insuportável. Talvez seja esse o motivo de tantas noites sem sono, de tantas lágrimas escondidas, de tantas vezes em que você se olha no espelho e não se reconhece mais. Mas eu quero te dizer algo importante. Deus não te vê pelo erro que você cometeu. Ele te vê pelo amor que derramou por você. E esse amor é mais forte que qualquer condenação. O Salmo 103 nos lembra: Ele perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas doenças. Ele resgata a tua vida da sepultura e a coroa de bondade e compaixão. Salmo 103, 3, 4. Isso significa que não importa quão fundo você tenha caído, há um Deus pronto para levantar você. E perdoar a si mesmo não é negar o que aconteceu, mas é permitir que o sangue de Cristo lave o passado e liberte a sua alma. O que foi uma cicatriz não precisa ser uma corrente. O que foi dor não precisa ser sentença. Por isso, eu te convido a ficar comigo até o fim desta oração, porque hoje, neste momento, você vai dar um passo em direção à liberdade interior. Você vai descobrir que não está sozinho nessa batalha. Você vai sentir que o Espírito Santo quer te conduzir para um lugar de paz. Entregue cada lembrança, cada peso, cada culpa diante de Deus. E diga em silêncio: Senhor, eu estou aqui. Eu preciso do teu perdão, mas também quero aprender a perdoar a mim mesmo. Essa é a chave para a cura da alma. É como se, ao liberar a si mesmo, você abrisse as portas do coração para receber uma paz que o mundo não pode dar. Como disse Jesus em João 14, 27, Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se essa mensagem já tocou você, eu quero te pedir algo simples, mas poderoso. Permaneça até o final desta oração, porque vamos juntos atravessar esse caminho de libertação. Deus tem uma palavra para a sua vida, e você não está aqui por acaso. Antes de seguirmos, se inscreva no canal e compartilhe essa oração com alguém que também precisa dessa libertação. Assim, a palavra de Deus vai alcançar ainda mais vidas, e juntos criaremos uma corrente de cura e de paz. Prepare o seu coração. Hoje o Senhor vai ensinar você a soltar as correntes do passado e a caminhar em liberdade. Há dores que ninguém vê, feridas que não estão no corpo, mas que habitam na alma. Muitas vezes, não são os problemas atuais que mais nos atormentam, mas sim as lembranças que carregamos dentro de nós. É como se cada erro cometido fosse uma pedra colocada em uma mochila invisível, e quanto mais o tempo passa, mais pesada ela se torna. Talvez você viva assim, tentando seguir em frente, mas sempre com algo que puxa para trás. O salmista Davi descreveu exatamente essa sensação quando disse: As minhas iniquidades se elevaram acima da minha cabeça, como carga pesada se tornaram pesadas demais para mim. Salmo 38, 4. Ele sabia que a culpa pode se transformar em um fardo insuportável. Mas o que aprendemos com esse versículo é que Deus não ignora o peso que carregamos. Ele nos convida a entregar a Ele aquilo que já não conseguimos suportar sozinhos. Talvez você esteja ouvindo esta oração e se lembrando de decisões que gostaria de apagar, palavras que não deveriam ter sido ditas, relações que se romperam por sua causa, caminhos que você escolheu e que trouxeram consequências até hoje. É por isso que o passado pesa tanto, porque ele insiste em nos lembrar daquilo que não podemos mudar. Mas escute com atenção. O Senhor não quer que você viva aprisionado às lembranças do ontem. Em Isaías 43, 18, ele nos diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não é que você vai esquecer o que aconteceu, mas Deus quer curar a memória da dor, para que ela não seja mais corrente, mas apenas cicatriz. Agora, vamos a um momento de entrega. Feche os olhos,
respire fundo e, no silêncio da sua alma, comece a nomear diante de Deus tudo aquilo que ainda te prende. Diga: Senhor, eu apresento a Ti o meu passado. Eu apresento os erros que me envergonham, os pecados que me perseguem, as lembranças que roubam minha paz. Eu não consigo carregar isso sozinho, mas creio que Tu és o Deus que perdoa, que restaura e que me dá forças para seguir. Sinta a presença de Deus recebendo esse peso. Imagine, pela fé, Jesus se aproximando e retirando das suas costas essa mochila invisível. Ele mesmo disse em Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este é o alívio que você tanto precisa e que só o Senhor pode dar. Enquanto você respira devagar, repita comigo: Eu entrego o meu passado nas mãos de Deus. Eu solto as correntes da culpa. Eu não sou mais escravo das minhas falhas. Eu sou filho amado, perdoado e restaurado pelo Senhor. Perceba como sua alma começa a ficar mais leve. O fardo que antes parecia insuportável agora é colocado nas mãos daquele que já carregou sobre si todos os nossos pecados na cruz. O que pesava já não precisa mais ser o que te define. Se esta oração está falando com você, permaneça aqui comigo. No próximo momento, vamos aprender que perdoar a si mesmo não significa aprovar o erro, mas sim permitir que a graça de Deus cure a sua alma e te devolva a paz. Muitas pessoas confundem o perdão com a ideia de que estão concordando com aquilo que aconteceu. Pensam que ao se perdoar estão dizendo, não foi tão grave assim, ou não importa o que eu fiz. Mas isso não é verdade. O perdão não apaga a gravidade do erro. Ele não transforma o mal em bem. O que o perdão faz é algo ainda mais poderoso. Ele quebra as correntes que nos mantêm presos ao passado. A palavra nos ensina em Isaías 1:18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Veja, Deus não está negando a existência do pecado, mas Ele está prometendo uma transformação. O que era mancha se tornará pureza. O que era dor se tornará cura. O perdão de Deus é perfeito, mas muitas vezes a maior dificuldade não está em acreditar que Ele nos perdoou, e sim em acreditar que podemos nos perdoar também. E é aí que precisamos entender a diferença entre arrependimento e culpa. O arrependimento é saudável, porque nos leva à mudança, nos aproxima de Deus e nos impulsiona a não repetir os mesmos erros. A culpa, quando carregada em excesso, é destrutiva, porque nos paralisa, nos afasta da graça e nos faz acreditar que somos indignos de amor e de recomeço. Por isso, nesta oração, dê um passo de fé. Reconheça que perdoar a si mesmo não é se tornar conivente com o erro, mas sim aceitar que a obra da cruz é suficiente para libertar sua alma. Respire fundo. Coloque a mão sobre o coração e repita em voz baixa ou apenas em pensamento: Senhor, eu reconheço que errei, mas também reconheço que o teu perdão é maior que os meus erros. Eu não sou mais escravo da culpa. Eu escolho hoje receber a libertação que vem de ti. Eu escolho viver como alguém que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Permita-se sentir a leveza desta entrega. Imagine como se uma corrente fosse rompida dentro do seu coração. Você já não está mais preso. O que aconteceu não pode ser mudado, mas já não tem poder para te condenar. Lembre-se do que está escrito em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a sua nova identidade, livre da condenação, guiado pelo Espírito. E enquanto essa verdade penetra na sua alma, declare comigo: eu não aprovo o erro, mas eu libero a mim mesmo da prisão da culpa. Eu não sou o que fiz, eu sou o que Cristo fez por mim. Eu sou perdoado, eu sou liberto, eu sou amado. Agora, se você está sentindo que algo já começou a mudar dentro de você, não pare aqui. No próximo momento, vamos aprender a substituir a voz da acusação pela voz da compaixão de Deus.
porque quando você entende o poder da misericórdia divina, a sua alma começa a florescer novamente. Uma das maiores batalhas que travamos não é contra o passado em si, mas contra a voz que insiste em nos acusar. Essa voz nos lembra, dia após dia, dos erros cometidos, das escolhas erradas, dos pecados que já confessamos a Deus, mas que ainda ecoam dentro da mente. É a voz da acusação, e muitas vezes ela não vem de fora, mas de dentro de nós mesmos. Mas escute esta verdade: a voz de Deus não é a voz da acusação, é a voz da compaixão. O salmista declarou em Salmo 145:8: compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande benignidade. Essa é a natureza de Deus. Ele não se apressa em nos punir, mas sim em nos amar, em nos acolher, em nos restaurar. Quando você falha, o inimigo tenta sussurrar: você não merece o perdão, você nunca vai mudar, você sempre será assim. Mas quando você escuta a voz de Deus, ela diz: eu te amo com amor eterno. Eu tenho pensamentos de paz a teu respeito. Eu não te abandono. É essa compaixão que precisamos aprender a receber. É hora de olhar para dentro e começar a falar consigo como alguém que é amado por Deus. Em vez de repetir as acusações, comece a declarar as promessas. Em vez de se criticar, comece a se lembrar de quem você é em Cristo. Agora, feche os olhos por um instante. Visualize-se nos braços do Pai. Imagine a compaixão de Deus envolvendo você como um abraço caloroso, um abraço que diz: filho, filha, você ainda é meu. Eu ainda tenho planos para você. Eu não desisti de te amar. E repita comigo esta oração: Senhor, eu escolho hoje calar a voz da acusação e ouvir a tua voz de compaixão. Eu não sou definido pelos meus erros, mas pelo teu amor. Ajuda-me a falar comigo mesmo com bondade, como o Senhor fala comigo. Enche-me de misericórdia e transforma meu coração. Sinta agora a suavidade dessa presença. É como se a dureza da autocobrança fosse dissolvida pela ternura do Espírito Santo. O peso da autocrítica começa a dar lugar a uma nova postura, a de quem é capaz de se levantar, porque sabe que não está sozinho. E lembre-se, o mesmo Deus que te corrige é o Deus que te sustenta. Ele não aponta suas falhas para te condenar, mas para te restaurar. Por isso, declare junto comigo: Senhor, eu recebo a tua compaixão. Eu escolho viver como filho amado. Eu me trato com a mesma misericórdia com que tu me tratas. Eu sou teu, e em ti eu encontro descanso. Guarde isso no coração. A acusação prende, mas a compaixão liberta. E quando você permite que essa compaixão entre em sua vida, a transformação começa de dentro para fora. No próximo momento, vamos dar um passo ainda mais profundo. Aprender a reclamar a paz interior que vem do próprio Cristo, a paz que vai além das circunstâncias e que guarda a sua mente e o seu coração. Muitos vivem em constante agitação porque ainda não se libertaram da voz interior que os condena. Mesmo quando Deus já disse: você está perdoado, eles continuam repetindo: eu não mereço. Essa guerra interna rouba o descanso, tira o sono, destrói relacionamentos e até a saúde física. Mas a palavra nos lembra em João 14:27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Perceba, Jesus não promete uma ausência de problemas, mas uma presença constante de paz. Essa paz não vem quando tudo está perfeito, mas quando confiamos que Ele está cuidando de nós mesmos em meio às imperfeições. Agora, eu quero te conduzir em um momento de oração para reclamar essa paz interior. Feche os olhos, respire profundamente e imagine que cada peso que antes estava em seus ombros está sendo colocado aos pés da cruz. Diga comigo: Senhor, eu entrego ao teu cuidado as lembranças que me ferem, as culpas que me acusam e os medos que me paralisam. Eu recebo agora a paz que só o Senhor pode dar, uma paz que guarda a minha mente, que acalma o meu coração e que me ensina a descansar em ti. Enquanto você ora, visualize uma luz suave descendo sobre você.
Essa luz é símbolo da presença do Espírito Santo, que traz calma onde havia agitação, que traz esperança onde havia medo, que traz leveza onde havia peso. Agora, repita em voz baixa ou em pensamento 3 afirmações de fé. 1. Eu sou perdoado. 2. Eu sou livre. 3. Eu sou amado. Permita que essas palavras ecoem dentro de você. Elas não são apenas frases motivacionais, mas declarações espirituais baseadas na verdade da palavra de Deus. Romanos 5:1 nos lembra: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você já foi justificado em Cristo. Portanto, a paz é sua herança. À medida que você recebe essa paz, vai perceber algo novo. Seus relacionamentos começam a ser transformados, porque quando a alma está em paz, você não responde mais com amargura, não age mais sob a sombra da culpa. Você se torna alguém mais paciente, mais compassivo, mais presente. O perdão que você concede a si mesmo transborda para as pessoas ao seu redor. Se essa oração já trouxe alívio ao seu coração, saiba que ainda há mais, porque o próximo passo é enxergar como a autoaceitação e o perdão em Cristo podem abrir portas para um futuro mais leve, cheio de esperança e alegria. Quando nos libertamos da culpa, recebemos a compaixão de Deus e permitimos que a paz de Cristo governe a nossa mente, abrimos espaço para algo extraordinário, um futuro mais leve. O passado deixa de ser uma corrente que nos prende e passa a ser apenas um professor que nos ensinou. Não somos mais escravos das nossas falhas, mas filhos livres, guiados pela esperança. O salmista declarou em Salmo 30:11: converteste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em alegria. Veja a beleza dessa promessa. Aquilo que antes era motivo de lágrimas pode se tornar testemunho de vitória. O peso da vergonha pode ser transformado em força para recomeçar. Talvez você tenha pensado que sua vida estaria marcada para sempre pelos erros. Mas hoje o Espírito Santo quer sussurrar ao seu coração: eu faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Isso significa que o amanhã não precisa carregar a sombra do ontem. O futuro pode ser leve, porque você não anda mais sozinho. Agora, eu quero que você declare junto comigo esta oração: Senhor, eu escolho viver com esperança. Eu não sou definido pelo meu passado, mas pelo teu amor. Transforma as minhas cicatrizes em testemunhos. Guia-me em paz e alegria. Que cada passo meu seja marcado pela leveza da tua presença. Respire fundo e sinta essa verdade penetrando na sua alma. Você está sendo renovado. O amanhã não precisa repetir a dor de ontem. Quando você se perdoa em Cristo, você abre espaço para viver plenamente o que Deus já preparou. E aqui está um convite prático. Faça hoje um ato de bondade consigo mesmo. Pode ser escrever em um papel uma palavra de encorajamento. Pode ser separar 5 minutos para agradecer a Deus por algo bom. Pode ser simplesmente olhar no espelho e dizer: eu sou amado por Deus, e isso é suficiente. Esse pequeno ato se tornará um marco, um sinal de que você está caminhando rumo a um futuro mais leve. Lembre-se, a autocompaixão não é egoísmo, é obediência. Porque se Deus já decidiu te perdoar, quem é você para continuar se condenando? Solte a voz da acusação, abrace a voz da graça e caminhe de cabeça erguida. Antes de encerrarmos, eu quero orar mais uma vez com você. Pai amado, obrigado porque a tua graça cobre o nosso passado, transforma o nosso presente e abre as portas de um futuro cheio de esperança. Eu oro por cada pessoa que acompanhou esta oração, para que elas experimentem leveza, alegria e renovo. Que a paz de Cristo as acompanhe todos os dias de suas vidas. Em nome de Jesus, amém. E agora, eu quero te pedir algo muito especial. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu sou livre em Cristo. Esse será o seu ato público de fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de libertação. Você pode ser a resposta de oração de alguém.
E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sino das notificações. Aqui todos os dias nós nos reunimos para orar, para receber paz, para fortalecer a fé e para caminhar juntos em direção à presença de Deus. Nunca se esqueça, você é amado, você é perdoado e você é livre. O futuro que Deus tem para você é mais leve do que você pode imaginar.